Nós vamos estar indo para uma parte também muito importante, que é a primícia, os dízimos e as ofertas. Queria chamar a Fernanda. Ela vai estar trazendo uma palavra para os nossos corações, amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus até ela chegar aqui. Shalom, mulherada linda. Amém. Vou respirar fundo aqui, amém? Repita assim comigo. Alma. Se aquete. Amém? Amém? Eu quero partilhar algo que Deus colocou no meu coração com vocês. Está em João 3:16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Em algumas outras traduções você vai ver a palavra deu relacionado à entrega, ofereceu. Mas o que a gente começa falando por aqui, que o início foi dado por uma entrega, amém? E essa parte aqui da oferta nada mais é do que nós falarmos também sobre entrega, amém? Assim como foi ministrado ontem, assim como nós costumamos dizer, quando nós chegamos à Igreja de Cristo, a gente vem para oferecer um culto racional a Deus. E o que esse culto é? É uma entrega. É oferecer o nosso corpo como sacrifício. Amém? E o começo desse capítulo vai contar sobre uma história uma conversa, na verdade, que Jesus tem com Nicodemos. O Nicodemos, naquela época, era um líder dos fariseus, né? Ele era um mestre da lei. E Nicodemos ali, ele vai questionar Jesus sobre algumas coisas. Na verdade, ele reconhece quem é Jesus, né? Ele fala que Jesus é um mestre, porque ele não poderia estar fazendo todas aquelas coisas se não fosse Deus que tinha enviado ele. Mas, ao mesmo tempo que ele reconhece, ele não tem intimidade com Jesus. E o que eu quero dizer com isso é que os fariseus, eles eram escravos da lei, amém? Então, por mais que o escravo reconheça o senhor que ele serve, o escravo não tem intimidade com o seu senhor, amém? Então, nós precisamos receber desse entendimento. Ali, Nicodemos teve a revelação de quem Cristo era, mas não conseguiu deixar de lado o seu cargo, não conseguiu deixar de lado aquilo que ele exercia. Ele não conseguiu submeter a performance dele aos pés da cruz. Ele não conseguiu entregar aquilo a Cristo. Ele ficou preso à lei, ele ficou preso a opiniões dos fariseus, ele ficou preso a opiniões das pessoas. Amém? Ele estava escravo daquele jugo. Então, o que eu quero dizer aqui, que reconhecer quem Jesus é diferente de caminhar com Ele. Nós precisamos conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo, ter tempo de intimidade com Ele. Porque Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro que é maior do que eu, que é o Espírito Santo, que vai habitar em mim e vocês. E é Ele que vai trazer a revelação e testificar a verdade de Cristo em nós. E por que nós estamos fazendo aquilo? E por que nós estamos exercendo aquilo? Existe uma chamada para nós, e essa chamada é para todos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos entender isso, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para exercer a eclésia. Amém? A eclésia não tem que ficar só num culto de quinta-feira, uma vez por mês entre nós mulheres. Não há algo maior. Deus viu algo em nós. Amém? Eu lembro, assim como a Edilane falou, eu lembro que houve uma mesa, há 6 anos atrás, em que a pastora Andressa chamou umas discípulas e ela falou, desde quando eu me converti, eu nunca consegui falar não para Deus. É uma luta constante da carne contra o Espírito.
A minha carne queria falar não. A minha carne queria dizer para mim, você não está preparada para ministrar mulheres. Você não é capaz de subir lá, mas eu estaria escravo da lei. Eu estaria escrava do jugo de pessoas. Mas eu não estou aqui por pessoas. Eu não estou aqui para trazer uma performance para vocês. Eu estou aqui para trazer a palavra de Cristo. Eu estou aqui para exercer, ser submetida ao senhorio dele e exercer um chamado. Amém? Então, queridas, entenda algo. Deus escolheu você. Não se submeta a esse jugo de escravidão. Não se submeta aos padrões desse mundo. Não, não. Dê uma entrega genuína a Ele essa noite. Fala, Senhor, eis-me aqui com o coração contrito e quebrantado e eu quero entregar o melhor para Ti. Porque não é para mim que você vai entregar. Porque não é para a igreja. Os fariseus diziam que os fariseus poderiam fermentar as pessoas dizendo, não, mas você está entregando para homens. Não é para homens, é para Ele, é para Cristo. Amém? E o que eu quero partilhar também é que o escravo, ele pode estar habitando na mesma casa, mas ele não partilha da herança. Amém? O escravo não é filho, e nós fomos chamados de filhos de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós éramos órfãos, mas fomos adotadas como filhas de Deus. E filhas amadas que têm parte de uma herança que não é terrena. A nossa herança é celestial e ela é eterna. Amém? Eu quero dizer aqui para vocês que nós precisamos andar como filhas amadas e não como carência de escravo. Amém? Porque o escravo, ele cumpre as coisas por obrigação, não por relacionamento, não por amor. Nós precisamos receber esse entendimento. Quando Maria lançou aquele perfume aos pés do Senhor, ela tinha certeza de quem Ele era e quis entregar o melhor para Ele. Mas naquele momento Judas se levantou. Eu quero dizer, às vezes você vai entregar o melhor ao Senhor e muitas pessoas vão se levantar, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque quem se levanta para falar de você ou da sua entrega é porque não tem coragem de fazer o mesmo. Eu quero dizer que Judas se levantou naquele momento para falar de Maria. Por que você não vendeu e deu aos pobres? Sabe por quê? Porque o coração dele já estava corrompido. O coração dele já estava vendido. Ele levantou aquela afirmação porque ele não tinha a coragem que Maria teve de entregar aquilo que custava diante dos pés de Cristo. Nós precisamos entender isso. Não parem na opinião das pessoas. Que a opinião de Cristo recaia sobre nós nessa noite. Porque é o que vale a pena. É o que vale a pena, é o que nos faz permanecer. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou Ele naquela cruz por amor a nós. Amém? Então, queridos, Judas, ele só vem para tentar mexer na sua identidade. Mas quando nós temos a revelação desse amor e temos a identidade marcada por Cristo, nós não damos ouvidos a Judas. Amém? Nós permanecemos entregando o nosso melhor a Ele. Mesmo diante de um sofrimento, mesmo diante de um diagnóstico difícil, mesmo diante de um luto, mesmo diante de uma perda, nós entendemos que o Deus que nós servimos é poderoso para fazer abundantemente além. Ele é poderoso para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para entregar chaves para nós, para mudar diagnóstico, para mudar destinos. Amém? E eu quero dizer aqui é que um escravo, ele vive tentando agradar a Deus. Uma escrava vive tentando agradar a Deus, não por amor, mas para ser aceita. E a herdeira não. A herdeira, ela já sabe que ela foi aceita. A herdeira sabe que ela foi aceita por causa de Jesus. E por isso ela obedece em amor. Amém, queridos? Jesus, Ele se entregou por nós para que nós possamos ter permanência, identidade e um lugar seguro nele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Assim como as canções aqui foram entoadas, e assim como o apóstolo ministrou poderosamente ontem no culto da quarta profética, se você não assistiu, corre para o YouTube e assiste essa palavra. Nós precisamos estar conectadas às coisas celestiais.
não aos padrões desse mundo, não aquilo que a nossa alma quer dizer a nós, não aquilo que os nossos argumentos, os nossos questionamentos, os nossos achismos querem dizer para nós. Não, nós precisamos estar conectadas àquilo que Cristo diz sobre nós, aquilo que Cristo tem para nós. E a entrega dos dízimos, da oferta e das primícias é só um cumprimento de mais um mandamento, é só mais uma prova de amor por Ele. Não faça por obrigação ou por aparência. Faça entendendo quem você é nele. Faça entendendo que Ele te amou de tal maneira para você estar aqui hoje recebendo dessa palavra. Amém? O que eu quero deixar aqui de questionamento para nós é: eu tenho me relacionado como Deus, como filha amada, ou como alguém que ainda merece algo, ou por mérito? Eu me relaciono por Deus porque eu sei quem Ele é, ou porque eu acho que eu mereço alguma coisa dele? Porque se a gente não voltar os nossos olhos para o sacrifício da cruz, nós não vamos encontrar suficiência nele. Nós vamos achar que Ele sempre precisa fazer algo por nós. Só que na verdade o melhor de Deus para nós já veio. Já veio para essa terra, foi Jesus Cristo. Amém? Então que nós possamos receber desse entendimento que a gente não vem atrás de bênçãos, assim como diz aquela canção, não vim atrás de bênçãos, Jesus não deve nada para mim. Sabe por quê? Porque a bênção você não pega, você vive. Você tem livre acesso a viver e a desfrutar de bênçãos eternas, de uma herança que a traça não corrói, que o diabo não pode tocar. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Se coloque de pé então, por favor. Quero só finalizar aqui, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta falando sobre isso, alertando essa igreja que desviou por algum momento ali do caminho de Cristo e começou a se vender por opiniões e por discursos de religiosidade. E o apóstolo Paulo vai dizer que a fé em Cristo, ela é maior, ela supera qualquer lei. Amém? Então, feche seus olhos, vamos orar comigo. Eu quero que você entregue nessa noite o melhor ao Senhor. Eu não estou falando de valor, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de algo físico, amém? Eu estou falando do que está dentro de você. Eu estou falando do teu coração. Entregue o melhor a Cristo nessa noite, que eu tenho certeza que Ele vai responder à altura da sua entrega. Amém? Pai, Senhor, no poderoso nome de Jesus, nós queremos render graças a Ti. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, recebendo do Teu entendimento, Senhor, recebendo da Tua revelação e da Tua palavra, Senhor, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Em nome de Jesus, que cada mulher aqui venha entender que o Senhor nos escolheu. Antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos considerou e nos predestinou, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, receba as nossas entregas nessa noite, Senhor. E que essas entregas, Senhor, venham agradar a Ti, Senhor. Que nós possamos entregar não por obrigação, mas por relacionamento e conhecimento de quem Tu és, Senhor. Eu te peço, liberta, Senhor, as prisões de cada mulher aqui representada nessa noite, Senhor. Que nós venhamos ser livres, Senhor. Que cadeias, Senhor, venham ser quebradas, Senhor. Que as correntes venham ser desatadas, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Para que nós possamos acessar, Senhor, a nossa identidade de filha amada e herdeira com Cristo Jesus. Amém? Pode trazer sua entrega em nome de Jesus.